Olá a todas e todos vocês. Vou iniciar mais uma transmissão ao vivo aqui direto do plenário da Câmara. E mais uma vez eu pergunto a vocês se o áudio tá bom, se a transmissão tá boa, a imagem tá boa, para saber se eu continuo ou não, tá certo? Não reclamem da voz, eu tô um pouco rouco, o problema não é a voz. Eu quero que vocês me digam se o áudio tá bom, tá ok? Vou aguardar então a confirmação de vocês para dar continuidade à nossa transmissão. Tá, o Kevin Ortiz disse que está funcionando de boa. Bom, então, primeira coisa é convidar todas e todos vocês a participarem das mobilizações que vão acontecer amanhã, dia 15, em várias cidades do país, contra a reforma da Previdência. Essas mobilizações estão sendo convocadas pela Frente Povo Sem Medo. Então fique atento, nós mesmos vamos divulgar aqui na nossa página, em outras redes sociais nossas, do nosso mandato, os locais de concentração, os locais onde vão acontecer as mobilizações contra a reforma da Previdência. E muita gente pode estar se perguntando o que é que eu tenho a ver com a reforma da Previdência, como é que isso afeta a minha vida. Eu quero dizer para vocês que a reforma da Previdência proposta pelo governo ilegítimo de Michel Temer afeta demais a sua vida, muito mais do que você imagina. Já eu vou dizer por quê. Primeiro eu quero dizer que essa reforma da Previdência proposta pelo governo ilegítimo de Michel Temer, ela não tem cabimento, em primeiro lugar, porque Michel Temer não tem legitimidade para propor uma reforma nesse sentido. Michel Temer era o vice da presidenta Dilma Rousseff numa chapa. E quando as pessoas votaram em Dilma Rousseff, eu inclusive votei nela no segundo turno, eu não votei numa reforma da Previdência como essa proposta por esse presidente ilegítimo. Portanto, em primeiro lugar, ele não tem legitimidade para propor uma reforma dessa. Ele é um presidente que está na presidência graças a um golpe urdido, tramado por uma camarilha de corruptos que queria barrar a Lava Jato, né? A Lava Jato é essa operação da Polícia Federal que investiga corrupção na Petrobras e em outras estatais, né? Mostrando que há uma espécie de conluio entre a iniciativa privada e o sistema político. Então, a Dilma foi deposta por uma camarilha de corruptos que queriam barrar a Lava Jato, associados a empresários, a grandes empresários que queriam cortar as políticas sociais, como Bolsa Família, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Fiéis, ProUni, esse conjunto de políticas sociais para os mais pobres. Então, esse empresariado, unido com a camarilha de corruptos, deram um golpe da presidenta Dilma, depuseram ela e esse presidente, esse ilegítimo golpista, atualmente é o presidente da República propondo essa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, essa reforma não tem cabimento por esse motivo. Bom, mas por que essa reforma afeta a sua vida? E é importante que você saiba disso. Por que ela afeta a sua vida? Essa reforma propõe agora que a idade mínima para aposentadoria seja 65 anos, combinados com 25 anos de contribuição. Então perceba, a pessoa agora só vai se aposentar com no mínimo 65 anos e se tiver contribuído 25 anos para a Previdência. Acontece que em muitos estados do Brasil, estados pobres, do Nordeste e do Norte, a expectativa de vida do brasileiro é de 60 anos. E nas periferias das grandes cidades, mesmo de estados ricos como São Paulo e Rio de Janeiro, nas periferias dessas grandes cidades, também a expectativa de vida das pessoas é de 60 anos. Ou seja, os pobres vão morrer trabalhando, sem poder se aposentar. Além disso, essa reforma da Previdência, além de tornar 65 anos a idade mínima, ela também agora só permite que a pessoa se aposente com o salário integral que ganhava quando era trabalhador, se ela contribuir por 49 anos. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar praticamente 50 anos para se aposentar com o salário que ela tinha quando era trabalhador.
Olha que absurdo. Ou seja, é uma reforma da Previdência que quer escravizar os brasileiros, fazer com que eles passem a vida trabalhando. Um outro aspecto dessa reforma da Previdência afeta as mulheres. Ela é prejudicial, sobretudo às mulheres, porque ela equipara a idade de aposentadoria para homens e mulheres. E isso é muito injusto, porque as mulheres, além de ganhar menos, né, cumprindo as mesmas funções, exercendo o mesmo trabalho, o mesmo emprego, elas ganham menos que os homens. Além delas ganharem menos, elas ainda são sobrecarregadas com as tarefas domésticas, porque, em geral, os homens não fazem trabalho doméstico, e as trabalhadoras domésticas, não falo daquelas empregadas domésticas, as mulheres, as donas de casa, esse trabalho nunca é contabilizado como trabalho, e a maioria delas acumula esse trabalho doméstico com o trabalho de fora. E as obrigações com a criação dos filhos, também isso não é contado. Então as mulheres, além de acumular o trabalho de fora, né, o trabalho formal no mercado de trabalho, elas acumulam a esse trabalho o trabalho doméstico e as obrigações com o cuidado dos filhos. E além disso, Temer e seu governo de corruptos, seu governo ilegítimo, querem equiparar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Em contrapartida, as aposentadorias especiais, como a do próprio presidente ilegítimo Michel Temer, que se aposentou aos 55 anos e ganha R$30 mil de aposentadoria, essas aposentadorias não serão mexidas, como também as aposentadorias de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, juízes, ou seja, os marajás, aquelas pessoas que já ganham muito bem, que ganham altos salários, essas aposentadorias integrais não serão mexidas nessa reforma. Essas pessoas continuarão ganhando muito dinheiro e poderão continuar aplicando seu dinheiro na ciranda financeira, no mercado financeiro. Então percebam, essa reforma da Previdência afeta demais a sua vida. E por isso você, brasileiro e brasileira, amanhã tem que se mobilizar. Se você não puder ir para as ruas, pegue a sua página no Facebook e publique coisas. Alerte o seu vizinho, chame o seu colega de bar, seu colega do futebol, né? Você porteiro, você dona de casa, você marceneiro, gari, você médico, você professor, você tem que estar atento a isso. Essas pessoas deram um golpe na nossa democracia, derrubaram a presidenta Dilma para fazer isso, para impor a gente uma reforma da Previdência que escraviza o brasileiro e que impede que ele se aposente. E olha que eu nem falei das travestis e transexuais que têm, sobretudo as travestis que vivem da prostituição, que têm uma expectativa de vida de 35 anos. Essas pessoas, então, coitadas, são praticamente ignoradas por essa reforma da Previdência. Por isso, nós precisamos ser contra essa reforma da Previdência e amanhã, fiquem atentos às minhas redes sociais, nós vamos divulgar a agenda da Frente Povo Sem Medo, que é a frente que está convocando as pessoas para as mobilizações, certo? Fiquem atentos para que vocês participem dessas mobilizações. E se vocês não puderem participar pessoalmente, participem virtualmente, entendeu? Mas não deixem de fazer alguma coisa. Não vamos deixar que esses corruptos, citados em delações na Lava Jato, envolvidos em esquemas de corrupção, deem esse golpe em nós, trabalhadores, deem esse golpe em vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Precisamos ser contra essa reforma da Previdência. Nesse momento, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, tentando barrar a reforma da Previdência. Nós já vamos apresentar um conjunto de emendas ao projeto original para que ela seja aprovada de outra maneira, não como ela está agora. Nós vamos fazer o possível para impedir que essa reforma seja aprovada. Bom, dito isso, eu quero falar das ameaças de morte que agora se estenderam à minha família. Ou seja, antes as ameaças de morte, elas se restringiam a mim, através de telefonemas, e-mails, através das minhas redes sociais. Eu apresentei várias queixas-crimes à Polícia Federal, que vem fazendo uma investigação no tempo dela, mas agora as ameaças se estenderam à minha família, à minha mãe e aos meus irmãos. E por isso, nós vamos intensificar as investigações, já tomamos providências para cuidar da minha proteção, da proteção da minha família, e vamos chegar aos autores dessas ameaças. A intenção dessas ameaças é me intimidar, é me encalar, é me impedir de continuar lutando por um mundo justo, pelo direito das minorias.
Essas ameaças vêm sempre acompanhadas de insultos homofóbicos. Nós sabemos quem são os mentores dessas ameaças. Quem é que dá as ideias aos criminosos que me ameaçam. Nós já passamos esses indícios e nós vamos chegar aos criminosos. E eu quero dizer a vocês, criminosos, que vocês não me intimidam. Eu não tenho medo de vocês e vocês não vão me calar, nem vão fazer com que eu desista dessa luta, que é uma luta para todos e todas. Então, saibam, tomamos as providências, a Polícia Federal já está acionada, mais uma vez acionada, eu estou com proteção e o ministro da Justiça terá uma reunião com a bancada do PSOL para que as providências sejam tomadas de maneira mais imediata. Seus canalhas, vocês não vão me intimidar, saibam vocês, entendeu? E por fim, para não dizer que não falei das flores, e para a gente encerrar de uma maneira bacana, eu quero agradecer a todos e todas que me desejaram feliz aniversário no dia 10 de março, a data do meu aniversário, que foi na última sexta-feira. Aos amigos próximos, distantes, aos conhecidos e desconhecidos, aos seguidores, aos correligionários, aos companheiros de partido, aos companheiros de partidos aliados, à bancada, a toda a galera que me desejou feliz aniversário, que me desejou o bem. Quero agradecer demais a cada um e cada uma de vocês. Eu sou um pisciano com ascendência em aquário, sou místico, acredito nas forças boas do universo, acredito que as forças más existem também, mas que as forças boas do universo podem contrapor essas forças ruins. Quero dizer para vocês que me desejaram todo esse bem, que vocês tenham uma vida longa e boa. Nós continuaremos na luta e os fascistas não passarão. Muito obrigado a todas e todos vocês. Um abraço.